Gente, tudo bem? Bom, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do reino animal, certo? A gente já estudou o primeiro animal a surgir no planeta, que foi os poríferos, né? Que seu exemplo é as esponjas do mar, né? E já estudamos também algumas características de todos esses animais, que daqui pra frente a gente tem que sempre lembrar dessas características, tá certo? E hoje a gente vai estudar os selenterados ou quinidários, certo? Então a gente estudou os poríferos, que os poríferos, né, tem poros, daí o seu nome, que é parazoário, que só tem célula, né? Dentre essas células tem o coanócito, que é responsável por movimentação, né, dos nutrientes, pinacócito, que forma a pele, porócito, que forma o poro, amebócito, que é responsável por nutrir, regenerar, formar gametas, né? E agora vamos estudar os quinidários, certo? Os quinidários ou selenterados, tá? Tem esses dois nomes. Quinidário vem do nome de uma célula presente em todos esses animais desse grupo, que são os quinidoblastos. Os quinidoblastos são células urtigantes, células que queimam, certo? Então, por isso que vem o nome dos filoquinidária, por causa desse tipo de célula. Então, os animais que participam deste grupo são, veja aqui, ó, deixa eu colocar a canetinha. São as águas-vivas, né? Bem conhecidas as águas-vivas. No entanto, que elas, se elas se aproximarem da sua pele, elas queimam a pele, certo? Porque ela tem esse tipo de célula urtigante, que chega a queimar a pele. Dizem que dói bastante. Temos como representante também os corais, que é o que deixa muito bonito o mar, né? Lá no fundo, nas profundezas, é a cor mais linda do mundo, porque é bem colorido, né? Tem também as anêmonas do mar, onde o peixe palhaço vive, ó, tá aqui as anêmonas do mar, certo? Anêmonas do mar. Tem também hidras, certo? E estes animais, eles têm duas formas morfológicas de vida, certo? Eles podem ter duas formas. É o mesmo indivíduo, mas ele tem formas diferentes. Eles podem ser tipo medusas. Então, o que é medusas? É um animal que fica flutuando, tá? Igual a água-viva. A água-viva, ela é livre e natante. Natante por quê? Porque ela flutua. E também tem animais que são pólipos. O que é pólipos? Eles são fixos a um substrato. Eles são sésseis. O que é sésseis? Não se movimenta, não se locomove. Ele fica sempre parado naquele local, porque ele é séssil. Então, ele pode ter duas formas, tá? Medusas, que eu tenho um exemplo aqui, a água-viva, e também tem como exemplo aqui, ó, a caravela, tá? E tem o pólipo, que o seu exemplo aqui é o coral, os corais, né? E as anêmonas do mar. A maioria é marinho, pode ter alguma espécie em água doce, mas 99% é marinho, tá? E muitas espécies formam colônia. O que é colônia? Colônia é um conjunto de seres da mesma espécie, certo? Que são unidos fisicamente e trabalham juntas. Por exemplo, aqui você está vendo o que? Uma caravela. Será que aqui tem só um animal? Eu acho que sim. Errado. Não. Aqui, gente, por incrível que pareça, tem vários animais juntos, unidos fisicamente, né? Unidos fisicamente, e cada um tem uma função a realizar neste ambiente aqui. Por exemplo, um é responsável por capturar alimento, outro é responsável por nutrir, outro é responsável por ajudar na respiração e tudo mais, entendeu? Então, tem vários animais aqui. Como aqui também, ó. Aqui eu tenho um coral. Aqui, cada bichinho desse aqui, linhazinha desse aqui, é um ser vivo. Só que eles estão juntos fisicamente, né?
Mas cada um realiza uma determinada função para o bem dessa colônia, certo? Então tem colônias sésseis, que exemplo aqui é o coral, e tem colônias flutuantes, que eu tenho um exemplo, a caravela. Veja aqui, ó, exemplo da caravela, ó, esse aqui foi, né, pegado no mar, né? Elas ficam no fundo do mar, mas quando elas estão querendo reproduzir, elas acabam indo para a superfície, né? E é visível. Tem as águas vivas também, né? Lindas. E ela tem simetria radial. O que é isso? Estudamos lá nos poríferos. Simetria radial é quando você precisa fazer vários cortes pelo eixo central. E aí, fazendo vários cortes, eu consigo obter partes iguais, certo? Somente assim, se você cortar ao meio, como for bilateral, não vai ter partes iguais. Então, por isso que ele é simetria radial. Ele é diblasto. Lembre que os poríferos só tem 4 tipos de célula, não tem tecido. Já que os quinidários, eles passam a ter um determinado tecido. Ele tem os tecidos que formam a ectoderma, a pele, né, e o sistema nervoso, e a endoderma, que é os órgãos internos. Ele é protostômio, por quê? Porque ele dá origem à boca, no entanto que ele tem uma boca que fica nessa região aqui, ó, certo? E tem um esqueleto hidrostático, que é isso, hidro vem de quê? Água. Então, 98% do corpo desses animais é água, tá? Por isso que é hidrostático. Então, veja aqui quando se fala em forma, né? A forma do corpo desses animais, né? Aqui eu tenho um exemplo de medusas, seres flutuantes, como água viva, certo? Então, veja, ela tem uma cavidade digestória, tem uma boca, aqui é os tentáculos, né? E aqui é o pólipo, né? A forma mais séssil, que o exemplo é o coral, né? Ó, também tem cavidade digestiva, tem a boca que fica para cima e os tentáculos também que ficam para cima. Então, o que tem uma tem a outra, tá? O que tem uma tem a outra. O nome da cavidade digestiva é chamado mesogleia, entendeu? Então, é só mesmo a forma. Então, quando cai numa prova assim, a medusa, não sei o que, já tá falando que a medusa são animais, né, que tem a forma flutuante. Se falar os pólipos, são animais que têm a forma séssil, fixa, tá certo? Então, o nome quinidário vem desse nome aqui, quinidoblasto, né, que é uma célula urtigante, e dentro dessa célula tem organela chamado nematocisto, que é uma cápsula que contém em seu interior um líquido rico em substância tóxica proteica e urtigante. Qual é a função? Defesa e captura de presa, certo? Então, ela com os tentáculos dela, certo? Deixa eu ver aqui, pera ainda. Ela com os tentáculos dela, gente, o peixinho tá passando por aqui, o peixinho. Na hora que os tentáculos dela se aproximar ao peixe, o peixe paralisa logo com o choque que leva. Aí ela pega os tentáculos dela e puxa, gente. Puxa o peixe, puxa até a região da boca dela. E aí, a digestão dela não é que ela bote o peixe todo para dentro do corpo, não. Ela libera uma enzima em cima do peixe, degrada toda a substância do peixe e depois suga para dentro do corpo dela. Entendeu? Evolução, certo? A evolução desse animal. O que o porífero não tinha e os quinidários passaram a ter? Por isso eles são mais evoluídos. Sistema nervoso, gente. Sistema nervoso, tá? É claro, o sistema nervoso dele é bem rústico, né? É como se fosse aqui nervozinho, sabe? Todo cheio de nervozinho, mas não tem um sistema nervoso central. Exemplo, nós temos um sistema nervoso central, que é o encéfalo, né? Já eles não têm, eles só têm como se fossem nervos.
né, que trabalham de forma aleatória, não tem uma organização, certo? Mas isso já foi uma grande evolução, porque permitiu o animal ter células sensitivas e perceber o ambiente, perceber quando tem um predador próximo, entendeu? Isso foi muito importante, né, para este animal. Passou a ter sistema sensorial, né, a partir do sistema nervoso. O sistema digestório dele é incompleto, por quê? Porque só tem uma boca, não tem estômago, né? Tem só uma região chamada de mesogleia, né? A digestão dele é extracelular e intracelular. O que quer dizer isso? Extracelular quer dizer fora do corpo. No entanto, que eu falei para vocês. Ele pega com os tentáculos dele o peixe, certo? E aí libera uma enzima no peixe e depois suga os nutrientes para dentro. Por isso que a digestão é extra, porque acontece fora do corpo, e intracelular quando ele suga os nutrientes para dentro. Não tem sistema circulatório, tá? E o sistema respiratório dele é por difusão, troca gasosa de oxigênio e gás carbônico. Bem simples. Não tem sistema excretor, certo? Reprodução sexuada e assexuada. Assexuada por brotamento. É desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma hidra. A hidra, quando quer reproduzir, ela libera um broto. Tá aqui o broto, ó. Certo? Aí, em determinado momento, esse broto se rompe. Aí, esse brotinho cai no chão e aqui nasce uma nova hidra. Bem simples, tá? E a estrobilização é assim. Eu tenho um pólipo aqui. Aí, em determinado momento, esse pólipo vai formando tipo cálices, né? Cada cálice desse, ele cai em um determinado local e gera uma nova, um novo pólipo, certo? Então é bem simples. Também tem a reprodução sexuada, né? Que parece com brotamento, mas não é. Ó, eu tenho aqui uma hidra macho e uma hidra fêmea. Aí bem aqui fica a boca, né, deles, certo? Aí o espermatozoide que é produzido nessa parte interna sai para fora e vai lá na hidra fêmea, entrando pela boca aqui para dentro. Aí fecunda o óvulo aqui dentro. Quando fecunda o óvulo aqui dentro, começa a formar um certo brotinho. Aí o brotinho começa a formar uma nova hidra no corpo da mãe, certo? Aí, em determinado momento, ele se desprende, veja, se desprende, e aí vai nascer uma nova hidra, certo? Se parece muito com a assexuada. E também tem a alternância de gerações, que aqui vai acontecer, né, a reprodução sexuada e assexuada, né? Podemos dizer assim. Veja aqui. Eu tenho uma água-viva macho e tem uma água-viva aqui fêmea, certo? Aí o que acontece? A água-viva macho, ela libera os seus gametas e aí os gametas e espermatozoides vão fecundar a água-viva fêmea. Aí fecundou. Quando fecunda, vai formar a larva, né? Aí a larva forma o ovo. Do ovo forma a larva. A larva sai de dentro do corpo e vai para fora. A larva, que é chamada de plânula. Essa larva vai dar origem a uma bichinha dessa aqui, ó, chamada de cifistoma. Essa cifistoma, ela vai começar a fazer estrobilização, que é uma espécie de reprodução assexuada, formando vários cálicezinhos, ó, certo? Que é chamado cada cálicezinho de éfiras. Essas éfiras, elas em determinado momento, elas se desprendem, soltam. E aí cada éfirazinha dessa vai se desenvolver em uma medusa. Certo? Então, essa alternância de geração, eu tanto tenho reprodução sexuada aqui, como tem reprodução assexuada aqui. Certo? Então, isso aqui também pode acontecer, tá? Então, a reprodução é sexuada, a fecundação é interna, porque o gameta de dentro, produzido dentro do corpo, vai para dentro do corpo da fêmea, né? Então, é interna.
Também pode ser externa, né? Direta e direta, desenvolvimento. O que quer dizer isso, certo? Desenvolvimento indireto. O que é desenvolvimento indireto? Quando a mãe, tô falando aqui humanos, a mãe, ela gera um filho, esse filho já tem aparência humana, certo? Quando determinado animal, ele reproduz, e essa geração gera várias formas diferentes, isso aí é um desenvolvimento indireto. Veja que após haver a fecundação aqui, houve a formação de um ovo, depois de uma larva, depois de uma cifístoma, depois de uma éfira, entendeu? Até formar o desenvolvimento de uma medusa igual os pais, entendeu? Por exemplo, borboleta. A borboleta, né, ela gera ovo, larva, pupa, e como são fases diferentes, isso é chamado de desenvolvimento indireto. Direto é quando os filhos já têm semelhança com os pais, ok? Esse aqui é o movimento da hidra, né? A hidra, ela não é séssil assim, né? Ela por isso que eu não falei o nome dela, porque ela consegue fazer um certo movimento. Esse movimento é como se fosse uma cambalhota e consegue se deslocar, certo? Somente, que eu saiba, somente a hidra. Esse aqui é o movimento de uma medusa, certo? É como se fosse um jato, né? Como o corpo dela é muita água, ela acaba absorvendo muita água. Aí enche de água, em determinado momento ela faz uma pressão. Essa pressão expulsando uma certa quantidade de água. E isso faz com que ela se movimente, ela se desloque. Isso aqui são as classes, isso aqui não nos interessa muito, tá bom? Não nos interessa muito. Peixe palhaço entre os tentáculos, né? Na anêmona do mar. E o peixe palhaço, ele já é adaptado, né, a viver nesse ambiente, então eles não vivem uma relação de protocooperação. E aqui é o campo das medusas, né? Quando as medusas estão reproduzindo, elas ficam, né, muito concentradas, e aí qualquer peixinho aqui pode ser alvo de alimentação para elas, tá? E aqui são algumas questões. Agora vamos ver outro slide que vai ser os plateumintos. Deixa eu só olhar aqui quanto tempo tá, 18. Muito bem. Agora vamos para outro animal. Depois dos quinidários, evoluiu para os plateumintos. Os plateumintos, gente, é verme, certo? É um verme achatado dorsalmente. É como se você pegasse ele e achatasse ele, certo? Ele é todo achatado. Alguns desses vermes são parasitas e outros desses vermes são de vida livre, né? Vive no ambiente. Por exemplo, esse aqui que é bonito que só... Cadê o bichinho? Peraí. Esse aqui que é lindo que só vive nas águas doces, certo? Ele não é parasita, ele vive livre. Esse daqui também no mar, certo? Vive vida livre, não é parasita. Já esse aqui é o plateuminto da tênia, né? A solitária, né? Quem já teve a solitária, ela é bem desse jeito aqui, branquinha, toda fininha e achatada. Chamado vermes chatos, certo? Exemplo, eu tenho a planária, que é esses duas imagens aqui. Isso aqui são as planárias, que são bem bonitas, tá? Tem o esquistossomo, que é o verme que causa a barriga d'água, ou chamado também de esquistossomose, que a gente vai falar um pouco depois. E também tem uma solitária, que é que causa a tênia, né? Que no caso é esta imagem aqui branquinha, tá bom?
O corpo dela é achatado, dorsal, ventralmente. Tem vida livre, no caso, as planárias, e parasita, no caso, o esquistossomo e a solitária. Evolução, gente. Olha, o que evoluiu dos quinidários para os plateumintos? Eles passaram a ter um sistema excretor, certo? Eles passaram a ter um sistema excretor, um sistema que faz com que eles sejam mais evoluídos, tá? Só um momento que eu vou colocar aqui a bateria, senão descarrega. Pois bem, aí são triblastos, certo? O que é triblastos? É que tem os 3 folhetos germinativos, certo? Tem o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, ou seja, a partir de agora, a partir dos plateumintos até o final do estudo de reino animal, todos os animais são triblastos, todos. Os plateumintos são acelomados, ou seja, não tem celoma, tá? Não tem espaço entre o mesoderma. E é protostômio, ou seja, na fase embrionária deu origem primeiro à boca. Surge a simetria bilateral, ou seja, poríferos e quinidários tinham simetria radial. Já os plateumintos, ele tem simetria bilateral. O que quer dizer? Bi é 2. Ou seja, se você cortar imaginariamente um plateuminto, certo? Você vai obter 2 partes iguais, tá? Passou a ter cefalização, ventre e dorso. O que quer dizer cefalização? Os quinidários, eles tinham sistema nervoso difuso, né? Não tinham centro. Já os plateumintos, eles passam a ter um gânglio. É como se fosse um mini cérebro que vai ajudar a controlar melhor o sistema nervoso, certo? Então, isso é uma evolução. Então, a evolução dos plateumintos, sistema excretor e cefalização. Respiração cutânea, né? Então, eles respiram pela pele. E não tem sistema circulatório. É por isso também que eles são achatados, né? Porque os nutrientes chegam e logo são bem distribuídos por causa do corpo deles achatado. Então, o corpo deles é assim, né? Tem um motivo, porque não tem sistema circulatório. Um dos motivos, né? Digestão. Eles têm um sistema digestório incompleto, certo? Incompleto por quê? Porque ele só tem uma boca, ele não tem ânus, ele não tem uns órgãos, né, do sistema digestório, não tem, né? E aí os nutrientes entram pela boca e aí é bem distribuído pelo corpo deles e facilitando também por causa do corpo deles serem achatado, né? Aí os nutrientes eles chegam a determinados locais mais facilmente. A digestão é igual dos quinidários, extracelular e intracelular, porque a faringe aqui, ó, libera uma enzima, onde tem aqui os algo que ele quer se alimentar, certo? Por exemplo, deixa eu ver, uma minhoca morreu aqui, aí ela está em decomposição, né? Aí a faringe libera uma enzima. Essa enzima é liberado, né? Aí acontece já a digestão extracelular. Depois, os nutrientes são sugados pela boca. E daqui os nutrientes, eles vão para todas as partes do corpo deste animal, certo? Tem o intestino ramificado. Acho que eu tenho uma imagem depois. A tênia, gente, ela não tem sistema digestivo, certo? A pessoa que tem a tênia, né, que é um verme, ela emagrece muito rápido, ela fica pálida, certo? Tem logo anemia. Agora, por quê?
Porque a tênia, como ela não tem o sistema digestório, né, mesmo que incompleto, ela passa a se alimentar dos nutrientes que você obtém. Então, os seus nutrientes que tá lá no seu intestino, ela vai lá e suga, né? E aí os nutrientes que era para você, você tá compartilhando com a tênia. Olha como é aqui o corpinho dela, certo? Então, o corpinho dela, aqui a evolução, ó, excreção. A excreção ela é realizada por células flamas ou solenócitos. Então, veja como é essa estrutura, essa ramificação aqui, para poder excretar as substâncias do corpo dela, certo? E ela excreta amônia, tá? Que é uma substância bem tóxica pro corpo desses animais, tá bom? Coordenação, ó. Bem aqui, perto dos olhos dela, tem o centro. É como se fosse o cérebro da gente, que controla. São chamados gânglios cerebrais. E aí, veja essa parte azul aqui, ó. É como se fossem os nervos dela. Entendeu? E aí, esses cordões nervosos, esses nervos, ajudam no melhor controle sensitivo e nervoso, certo? Reprodução. Reprodução desses animais é por fragmentação, certo? E assexuada são monóicos ou dioicos. O que é isso? Monóico é... Só um momento. Monóico é o hermafrodita, tá? Monóico é o hermafrodita. Ou seja, é um animal que tem os dois órgãos genital, certo? Os dois gametas. Dioico é nós. Só temos um, né? Ou é macho ou é fêmea, tá certo? Então tem animais que são monóicos e tem animais que são dioicos. A fecundação deles é interna, dentro do corpo. O desenvolvimento dele é direto ou indireto. Então, no caso, o desenvolvimento direto é quando as planárias, ao gerar os seus descendentes, geram descendentes iguais a ela. Já os parasitas é ao contrário. No caso, a tênia, ela faz desenvolvimento indireto, ou seja, na hora da formação do embrião, ela vai formar vários estágios, larva, pupa, certo? Então veja aí como é que a planária ela se reproduz, né? Ela coloca tipo bunda com bunda, né? Aí tem um orifíciozinho, aí fica trocando os gametas. Esse aqui é o exemplo de fragmentação, certo? Se você cortar uma planária, não importa a forma dela, ó, pode ser ao meio, já que ela é simetria bilateral, certo? Pode cortar assim, ó, ela tem uma grande capacidade de regenerar. Então, qualquer pedacinho desse aqui, né, vai se regenerar e formar uma nova planária, tá certo? Olhem, veja que a planária tem testículo, ó, tem pênis, tem poro genital. No caso, essa planária aqui, ela é monóica, por quê? Porque ela tanto tem o pênis, como tem o ovário, ó, entendeu? Ela tem os dois, então ela é hermafrodita, no caso essa aqui. Ela é monóica. Existe 3 tipos de platelminto. Tem a turbelária, tem a tremátoda e tem a céstoda. A turbelária são animais aquáticos de vida livre, é a planária, que é bem bonita. Tem as tremátodas. As tremátodas são parasitas, né? Que tem ventosas para poder se fixar, já eu falo melhor. E o exemplo é o esquistossomo, que causa esquistossomose ou barriga d'água. E tem a céstoda, que também é um parasita
que tem um corpo formado por segmentos, é como se fosse vários anéis. Exemplo é a tênia, tá? Vamos ver cada um. Aqui eu tenho uma planária. Olha como ela é bonita. Ela não é parasita, ela é de vida livre. É uma planária da classe Turbellaria. Agora vamos para esquistossomose ou barriga d'água. O agente causador é chamado Cistossoma mansoni. Esse é o nome do verme, tá? Cistossoma mansoni. Como é que se pega essa doença? Ela se pega pelo ciclo cutâneo fecal. O que é isso? Cutâneo, pele. Fecal, fezes. Então, tem a ver com as fezes e com a pele, tá? Por exemplo, esse homem aqui, ele tá com esquistossomose, com verme. Tá lá preso no intestino dele. Aí ele faz cocô na beira do rio. Aí esse cocô é levado pela beira do rio e mais na frente tem um pescador, só de chinelo. Aí o que acontece? O verme que estava nas fezes do homem pode chegar lá num pescador e o pescador passa a ter a doença. Então, o ciclo dele é cutâneo fecal, na qual o homem, né, esse verme, ele precisa de 2 hospedeiros para completar seu ciclo, que é o homem e o caramujo. O homem é o hospedeiro definitivo e o caramujo é o hospedeiro intermediário. O que é definitivo e intermediário? Intermediário é o verme que passa pouco tempo no animal, 24 horas, 48 horas. Já o definitivo é o verme que fica no corpo do homem se reproduzindo e fica lá até você tomar medicamento e botar ele para fora, certo? Então, o Cistossoma mansoni, certo? Ele tem ventosas. Ventosas é como se fosse um gancho. E esse gancho se prende lá no seu intestino, que o intestino humano é cheio de dobrinha. Então ele se fixa lá para não sair com facilidade, podemos dizer assim. Então, todos são parasitas, porque eles entram no seu corpo, eles se alimentam às vezes dos seus nutrientes e ainda lhe causa doença, tá? São dioico, né? Dioico é igual você, ou é macho ou é fêmea, certo? Transmissão é ativa, penetração de larva cercada no homem, já explico melhor. Cai na circulação e na veia do fígado, por isso que deixa a pessoa com a barriga grande, que é barriga d'água, né? Barriga d'água quer dizer o quê? Que as pessoas chamam muito quando a pessoa tá com a barriga grande, com o fígado inflamado. Então, o cistossoma, o hospedeiro definitivo é o homem e o intermediário é o caramujo. Vamos ver essa imagem que é melhor de você compreender. Veja aqui. O meninozinho ali tá fazendo cocô, tá vendo? Então, lá nas fezes tem ovo. Tem um ovo, o ovo do verme. Dificilmente nas fezes sai o verme, não sai o verme não. Sai o ovo dela. Por que não sai ela? Porque justamente ela tem ventosas que se fixam lá na parede do seu intestino. E aí esse ovo, ele fica de 2 a 5 dias vivo, né? Tendo essa nova forma, que é chamado miracídio, certo? Esse miracídio aqui, ele fica na água e ele fica em busca de um caramujo de 24 a 48 horas, atrás do caramujo. Se o miracídio não encontra o caramujo, ele morre e o ciclo é rompido, certo? Mas se ele encontra o caramujo, ele fica lá, ele fica lá e vai ocorrer a reprodução assexuada, certo? Aí começa a formar um monte de miracídio. E aí esses miracídios são liberados em forma de cercária. E essa cercária, ela tem essa forma justamente para nadar bastante e ir ao encontro, né, de uma pele.
de uma pele. Então, quando está em forma de cercária, ela entra pela pele. Por isso que é fecal, cutâneo, porque entra pela pele. Tem até um ditado que diz assim: se coçou é porque pegou, né? Ou seja, você vai pro rio, aí começa aquela coceira, né? Aquela coceira, a água tá meio suja, né? Então, não é bom coçar, porque se você coça, você abre as células para a entrada de uma cercária, tá bom? Aqui é uma foto de miracídio, né? Aqui é a imagem do cistossoma macho. Aqui é a imagem do ovo. O detalhe da ventosa, a ventosa que se fixa na parede do intestino. E aqui é a imagem de uma cercária. Isso aqui é tudo imagem de microscópio, tá? E aqui é os caramujos. Quando a taxa dessa doença aumenta, eles tendem a matar os caramujos, né, para evitar a proliferação. Os sintomas, problema no fígado. Por quê? Porque o cistossoma mansoni, né, que é o verme, ele tende a migrar para as veias do fígado e aí causando inflamação, inchaço, certo? Então causa problemas no fígado, baço, intestino, da diarreia, dores abdominais e emagrecimento. Hepatoesplenomegalia, que é aumento, certo? Aumento do abdômen, né, e do fígado. Ascite, líquido no abdômen também. Dermatites cercarianas e coceiras. Dermatite vem de pele. Então, você coça muito a pele, né, quando está sendo atacado por cercária, certo? Se coçou é porque pegou. Então, veja uma pessoa que está com cistossoma mansoni, né? Tanto o fígado fica muito inchado, né? E outros órgãos, como também muito líquido na barriga, por isso fica barrigudo. Agora vamos para a tênia. A tênia é chamada solitária, é um verme. O nome diz solitária porque é só um verme que fica dentro do corpo. Não fica mais de um. Por quê? Porque elas não conseguem viver com outro, nem outro ser igual a ela da mesma espécie, nem outro verme. Ela começa a liberar uma toxina que mata qualquer outro verme que queira se instalar. Por isso que ela é chamada solitária, porque ela vive só. O agente causador. O nome da tênia é chamado... Tem dois tipos de tênia. Tem a tênia solium, que é o verme do porco, e tem a tênia saginata, que é o verme do boi, tá? Tênia solium do porco, tênia saginata do boi. O ciclo é oral fecal. O que quer dizer oral? Boca. Então, você come uma carne mal passada, mal cozinhada, mal frita, crua, certo? Você corre o risco de estar na ingestão daquela comida colocando um verme, né, um ovo, né, daquele verme e aí passando a ter a tênia, tá bom? E fecal porque você libera, né, esses ovos nas fezes. O homem é o hospedeiro definitivo e o porco ou boi o intermediário. A tênia tem essa forma, certo? Também tem um certo gancho. E aí eu tenho a imagem da tênia, né? Toda achatadazinha. Sintomas: dor abdominal, dor de cabeça, diarreia, flatulência, que é pum, né? Aumento ou perda do apetite, fraqueza e palidez. Por que dá fraqueza e palidez? Palidez é perda de sangue, né? Anemia, deixa pálido. Por quê? Porque o cistossoma mansoni, a tênia, ela não tem sistema digestório. Então, como é que ela se alimenta? Como é que ela come? Ela suga nosso sangue, certo? Ela suga nossos nutrientes. Por isso que a gente vai ficando fraco, né? Fraqueza, tá certo? Porque ela tá sugando seus nutrientes. Então, veja bem aqui o ciclo. Eu tenho aqui uma carne de porco,
que tem cisticerco, que cisticerco é uma fase da larva, certo? Então, quando você vê uma carne, visivelmente dá pra ver, parece umas bolinhas de catapora. Quando você vê uma bolinha em carne, tanto de gado quanto de porco, não coma, porque ela está contaminada. Aí o homem come, né, oral. Aí o que acontece? Esse cisticerco começa a se transformar em larva, né? E cada larvazinha vai formando uns anéisinhos, que é a proglote, acho que é. E aí, em determinado momento, o homem defeca em um determinado local e o porco ingere novamente e continua novamente o ciclo. É um ciclo, né? Então, o saneamento básico é muito importante para evitar não ter mais essas doenças. Aqui e acolá já não era mais para existir essas doenças, não, né? Mas a gente ainda não tem um saneamento básico, né? Então tem gente que vive numa precariedade muito grande, os interior também. E aí por isso que aparecem ainda essas doenças, mas não era nem para existir mais. Veja aí como essas bolinhas aqui, o cisticerco, né? Que é como se fosse uma fase, como se fosse não, é uma fase da tênia, certo? Causador, cisticerco, é uma larva da tênia. Ciclo oral fecal. E o homem atua como intermediário. É definitivo, viu? É definitivo. Contaminação, ingestão de ovos da tênia. O cisticerco pode alojar-se nos olhos, músculo, pele, cérebro, podendo ser fatal. Eu já vi muita gente morrer porque o cisticerco, ele se aloja no cérebro. O cérebro não tem espaço para o cisticerco se desenvolver. Aí ele começa a se desenvolver e formar o verme. Aí imaginou o verme crescendo, se desenvolvendo dentro do cérebro? Muito perigoso. E a profilaxia, o cuidado que tem que se ter é com a higiene, muita higiene e saneamento básico, né? Tá certo? Olha como é que fica o cérebro, ó, cheio de bolinha com a pessoa que tenha, né? Que atinge o cérebro, certo? Olha aí, ó, locais na qual a tênia se desenvolveu, né? Cresceu e ficou entre o cérebro, uma coisa horrível, certo? Então, era só isso mesmo, tá? Próximas aulas vocês tiram a dúvida de vocês, ok?